Olá! Um rei libertou um povo inteiro do exílio. Isso está escrito na Bíblia, mas ele não era judeu, não era cristão, não era profeta, era persa. E o império que ele criou foi tão avançado, tão organizado, que muita coisa que a gente considera moderna, tipo tolerância religiosa, estradas conectando países, moeda única, já existia lá há 2.500 anos. Mas por algum motivo, a escola só te ensinou sobre Grécia e Roma. Antes de virar esse império gigante, a região que hoje é o Irã era ocupada por vários povos, medos, persas e elamitas, tribos que viviam espalhadas entre montanhas e desertos. Estamos falando de mais de 3.000 anos atrás. E olha a localização desse lugar, bem no meio do caminho entre a Mesopotâmia, berço das primeiras civilizações, e a Ásia Central. Quem controlasse essa região controlava rotas de comércio, de exércitos, de ideias. Por séculos, esses povos viveram sob domínio dos medos. Eram os medos que mandavam. Até que no século 6 a.C., um cara resolveu mudar tudo. O nome dele era Ciro. Segundo Heródoto, o historiador grego que registrou essa história, Ciro era neto do rei dos Medos pelo lado da mãe, mas do lado do pai era persa, e os persas eram tratados como cidadãos de segunda classe. Por volta de 550 a.C., Ciro liderou uma revolta, derrubou o próprio avô, unificou medos e persas. E aí começou uma expansão que ninguém esperava. Em menos de 20 anos, ele conquistou o reino da Lídia, onde hoje é a Turquia, cidades gregas na costa da Ásia Menor, tribos da Ásia Central e o grande prêmio, a Babilônia. Mas espera, conquistar não era novidade. Reis conquistavam territórios o tempo todo naquela época. O que diferenciava o Ciro? A forma como ele governava. Quando ele entrou na Babilônia, uma das cidades mais importantes do mundo antigo, ele não destruiu nada, não massacrou a população, não queimou templos. Pelo contrário, ele respeitou os deuses locais, manteve os costumes e fez algo que nenhum conquistador fazia: libertou os povos que estavam exilados ali, incluindo os judeus. Isso não é teoria, está no livro de Esdras, na Bíblia, e está também no Cilindro de Ciro, um documento de argila que hoje está no Museu Britânico. Alguns historiadores chamam esse cilindro de primeira declaração dos direitos humanos. Exagero? Talvez. Mas o fato é, naquela época isso era impensável. Ciro morreu em batalha por volta de 530 a.C., mas o império que ele criou não morreu com ele. Alguns anos depois, subiu ao poder um homem chamado Dário I, e foi com Dário que o Império Persa atingiu seu auge. Olha o tamanho do território conquistado, do Egito até o atual Paquistão, do Mar Negro até o Golfo Pérsico. Estima-se que algo entre 40% e 50% da população mundial vivia sob domínio persa nessa época. É impossível cravar o número exato, mas a escala era absurda. Isso mesmo, quase metade da população humana conhecida da época. E aqui vem a pergunta que não quer calar. Como é que você administra um negócio desse tamanho, sem internet, sem telefone, sem avião? Dário criou um sistema, e esse sistema era genial. Primeiro, ele criou as satrápias. Ele dividiu o império em províncias. Cada uma tinha um governador local, o sátrapa, que cuidava da administração. Mas esse sátrapa era vigiado por inspetores reais, os olhos e ouvidos do rei. Ninguém tinha poder demais. Segundo, ele criou a Estrada Real, que era uma via de mais de 2.500 quilômetros ligando Susa, a capital, até Sardes, na atual Turquia. Com estações a cada 25 quilômetros,
mensageiros conseguiam cruzar o império inteiro em uma semana. Isso era absurdo para a época. Terceiro, ele criou uma moeda padronizada, o dárico, uma moeda de ouro que circulava em todo o império. Facilitava comércio, cobrava impostos de forma organizada e criava uma identidade comum. Muita gente considera isso o primeiro sistema administrativo global da história. E sabe o que é mais interessante? Esse modelo inspirou outros impérios depois, incluindo Roma. Mas nem tudo foram flores, porque enquanto os persas construíam esse império gigante, do outro lado do Mar Egeu, um punhado de cidades gregas olhava para isso com desconfiança. E é aqui que a história que você conhece começa a se cruzar com a história que você nunca ouviu. Por exemplo, as guerras greco-persas. Você provavelmente já ouviu falar de Maratona, de Termópilas, dos 300 espartanos. Mas o que talvez você não saiba é que a maior parte dessa história foi escrita pelos gregos, pelos vencedores. E quando você lê as fontes persas ou fontes neutras, a coisa muda de figura. Os persas não eram bárbaros desorganizados. Eram uma potência militar e administrativa avançada. Tinham engenharia, logística, estratégia. Perderam algumas batalhas, sim, mas o império continuou firme por mais de um século depois disso. O golpe fatal veio de outro lugar, Alexandre o Grande. Em 334 a.C., o jovem rei da Macedônia cruzou a Ásia com um exército e em menos de 10 anos conquistou todo o Império Persa. Em 330 a.C., Persépolis, a capital cerimonial, foi tomada. O último rei Aquemênida, Dário III, foi morto por seus próprios homens. Foi o fim do Império Aquemênida. Mas, e isso é importante, não foi o fim da Pérsia. Alexandre não destruiu a cultura pérsia. Ele absorveu. Casou com uma princesa persa, adotou costumes persas, fundiu a cultura grega com a oriental. Isso criou o que os historiadores chamam de período helenístico. E depois de Alexandre, a Pérsia continuou existindo. O Império Parta, depois o Império Sassânida. Por mais de 1000 anos, a região foi um centro de poder, cultura e religião. O zoroastrismo, uma das religiões mais antigas do mundo, nasceu ali, e muitos historiadores acreditam que ele influenciou o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Conceitos como céu e inferno, anjos e demônios, julgamento final. Há quem defenda que tudo isso tem raízes no zoroastrismo persa. Não é consenso absoluto, mas a conexão é estudada há décadas. Quando o Islã chegou no século VII, a região se transformou de novo, mas a identidade persa não morreu. A língua persa sobreviveu, a poesia persa floresceu, a arquitetura, a arte, a filosofia, tudo continuou. Hoje, o Irã carrega esse peso de milhares de anos. E o mais louco é perceber que coisas que a gente considera modernas, tolerância religiosa, administração eficiente, integração de povos diferentes, já estavam funcionando lá há mais de 2500 anos, enquanto a Europa ainda vivia na Idade do Ferro. A Pérsia não foi só um império que surgiu e caiu, foi um laboratório de ideias que moldou o mundo e que a maioria das pessoas nunca ouviu falar direito. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já sabe, se inscreve no canal, dê like, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigada e até logo!